Olá, bom dia! Agora já estamos ao vivo no Instagram, também no Facebook. Meu nome é Janice Leite. Se você parou aqui para escutar um pouquinho da palavra de Deus, é porque Deus quer falar com você. Já crê nisso? Crê que Deus tem uma palavra para você? Bom dia, bom dia! Nós estamos nessa jornada de Efésios, né? Nessa jornada de Efésios. Estamos terminando, temos mais 2 encontros de Efésios. Quem fala com você é Janice Leite, nós estamos falando da Rádio Belém FM, essa rádio é uma rádio web. Quem quiser entrar na rádio, lá na minha bio tem um linkzinho para baixar a rádio. Essa rádio tem louvor 24 horas e temos umas programações, por exemplo, hoje é terça-feira, nós temos o Clamor de Ana às 3 horas da tarde com a missionária Ariane. Então, né, segunda, quarta e sexta nós temos o meio-dia 30 até às 14 horas, outro programa com o nosso pastor Ricardo. Então, nós temos várias programações. E de segunda a sexta, das 7h30 até às 8h30, nós temos essa programação na rádio com vocês, comigo aqui. Esse programa se chama ATT. Primeiro a gente aprende, depois a gente se transforma, depois a gente transborda na vida das pessoas. E estamos numa jornada do livro de Efésios, né? Estamos encerrando a nossa jornada. Esse livro realmente é encantador. Não sei se tem outra palavra, ele encanta a gente. Ele faz com que a gente tenha vontade de saber mais de Deus, mais da obra de Deus, mais do nosso amigo Espírito Santo. E nós vamos falar um pouquinho de Efésios agora, então. Primeiro vamos ler, né, o capítulo. A gente costuma ler primeiro, a gente ora, depois a gente vai para a explanação. Então, nós estamos aqui no último versículo de um bloco e depois a gente vai falar na parte que mais conhecemos de Efésios, né? Que é a parte das armaduras de Deus. Vai ser muito bom esse programa de amanhã e depois de amanhã. Nós vamos fazer em 2 programas, tendo dois direcionamentos diferentes. Flávia, eu não tenho como falar. A Flávia está dizendo assim: confessa que também virou seu livro preferido. Eu vou te dizer que virou meu livro preferido, mas eu vou Colossenses, né? Também vamos ver. Efésios é maravilhoso. Eu não tenho como falar outras coisas. Eu gosto muito de Provérbios, né? Sou apaixonada por Provérbios também. Vamos lá, né? Cada leitura vai nos enchendo mais e nos transformando, né, em seres melhores. Esse é o objetivo, a gente aprender, se transformar e transbordar na vida dos outros. Vamos lá, então, Efésios 6:9, terminando esse bloco aqui para a gente iniciar amanhã a armadura de Deus. Estou ansiosa pelo dia de amanhã, não costumo ser, sempre vivo um dia após outro, mas eu vou começar o estudo daqui a pouco. Eu estou aqui ansiosa, cheia de livros, cheia de coisa para começar esse estudo. Às vezes eu passo o dia inteiro estudando para vir falar com vocês, e às vezes eu não falo um terço do que eu estudei. Mas é muito gostoso isso, né? A gente vai construindo o nosso entendimento e o nosso ser com a palavra de Deus. É bem bacana isso. Efésios 6:9, então. Efésios 6:9 é hoje a nossa abordagem, né, do livro de Efésios, nessa maratona que nós estamos, então, né, do estudo do livro de Efésios. Vamos lá. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como nosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O que nós estamos falando, Janice? Do que vocês estão falando, meu Jesus? Nós estamos falando do serviço, né? Nós estamos falando primeiro, ontem nós falamos dos servos do Senhor, né? Dos funcionários, como que a gente deve se posicionar, e agora a gente está falando sobre os patrões. Vamos ler de novo. Agora a gente está falando dos patrões, como que o patrão deve ser, né? Esse patrão deve agir com as pessoas que ele lidera, né? E vós, senhores, e vós, patrões, de igual modo, procedei para com eles, para quais? Os seus funcionários, deixando as ameaças, não fazendo ameaças, né? Que a gente deve liderar, por exemplo, não por pressão, né? Sabendo que o Senhor Deus, tanto deles, tanto dos funcionários, como do vosso, como dos patrões, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz separação de pessoas, nem de quem é funcionário, nem de quem é patrão. Mas nós vamos destrinchar essa palavra, que ela tem alguns códigos interessantes aqui, e a gente está aqui para trazer esses códigos para vocês. Antes, vamos fazer uma oração? Vamos fazer? Hoje eu acabei entusiasmando e não orei.
Então eu preciso orar com vocês aqui. Nós estamos num processo bem lindo com Sofia e a gente acabou fazendo outras coisas e não orando. Vamos lá, vamos aquietar nosso coração, vamos pedir para que Deus, Ele sempre está conosco, mas para esse processo, né? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti de novo, Senhor. Diante da Tua palavra, te colocamos humilde diante dessa palavra para que a gente possa aprender um pouco mais sobre ela, Pai. Que Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento correto, para que a gente possa aplicar esses ensinamentos na nossa vida, que ela seja uma palavra viva, Senhor. Ensina-nos a viver com justiça, humildade e temor a Ti em todas as áreas, inclusive no trabalho e nas relações que estabelecemos, nas relações de trabalho, nas relações da escola, nas todas as relações. Que esse tempo, Senhor, seja proveitoso e transformador. Tira tudo aquilo que nos tira o foco, porque esse tempo agora é nosso com o Senhor, com a Sua palavra, para conhecermos mais de Ti, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Estou com uma cara meio de cansada no vídeo. Será que estou de verdade? Estou mesmo, meu Jesus, mas não estou me sentindo cansada, não. Vamos lá que eu vou fazer um relembrando. Eu adoro relembrar, porque isso intensifica na minha cabeça também, e preciso que isso seja guardado. Não sei se funciona assim com vocês, mas eu me esqueço fácil das coisas, meu Jesus. Eu peço nas minhas orações, Senhor, recupera, restabelece as minhas conexões neurais, Pai, abre a minha cabeça, para que os meus neurônios e a minha cabeça consiga guardar tudo aquilo, restabelece essas conexões, que elas se tornem vivas e pulsantes. Eu peço isso porque eu não sei, eu acho que eu andava meio parada. E aí eu leio e não me lembro depois do que eu leio. Como é isso? Então, eu preciso que Deus recupere a minha cabeça, minhas conexões, e replante tudo de novo e faça como novo. Faça isso, peça isso, Flávia. Vamos pedir isso. Vamos pedir isso para que Deus exploda, né? Eu vejo lá a pastora Tereza, né? A pastora Tereza. Ela tem 76 anos e a cabeça dela parece uma enciclopédia, uma coisa absurda de tanta informação que tem. Ela se lembra de tudo, ela se lembra. Eu preciso ser assim, estou pedindo, Senhor, vamos exercitar a nossa cabeça, porque os músculos, né? O cérebro é mais gordura e conexão, né? Mas a gente precisa exercitar, porque estão meio enferrujados. Vamos lá, vamos exercitar também. Vamos pedir isso, porque nós precisamos guardar a palavra de Deus. Ela precisa, mas assim, ó, ela está ficando viva dentro de mim. É um processo que eu estou sentindo que está vivo, e a Sofia hoje falou. Olha eu aqui achando que estou batendo papo, em vez de falar do que eu tenho que falar, né? A Sofia falou, mãe, tem acontecido uma coisa. Ela faz devocional todo dia de manhã antes de ir para aula. Ela já foi para aula, já levei ela para aula, e ela faz, mãe, está acontecendo uma coisa muito incrível. Eu comecei a entender a palavra de Deus. Daí ela disse assim, ela está lendo Mateus. E aí eu disse, filha, e como é que funciona isso? Tu pediu para o Espírito Santo para ele te ajudar? Pedi, mãe, mas eu vejo que eu me esqueço das palavras. Depois eu leio, entendo, e dali a pouco eu esqueço. Eu pensei, nossa, não é só comigo, com 50 anos, com 12 anos também funciona, já me deu um certo alívio, né? Mas eu disse, filha, então peça para ele, para que esse entendimento não saia de você, que só vai enchendo, né? Peça isso. É verdade, mas vou pedir isso agora. É uma delícia que sejamos assim como as crianças, é uma delícia. Vamos lá, vamos relembrar Efésios, vamos entender o que nós estamos falando, que eu preciso fechar um bloco gigantesco de Efésios, mas assim, é esclarecedor, né, quando a gente entende. Então, antes de a gente mergulhar nisso que a gente leu em Efésios 6:9, a gente vai lembrar a trajetória que a gente fez, né, dessa carta que é poderosa. E aí tudo faz sentido, né, para que a gente possa entender de verdade o significado. Então, lá em Efésios 1, vamos pegar a nossa Bíblia. Essa Bíblia foi um presente que eu ganhei em 2014, quando eu não tinha noção de que eu ia me apaixonar desse jeito por Cristo. Um presente da Sayonara. Ela nunca assiste na hora a minha live, porque ela tá dormindo, porque ela dorme tarde. Mas depois ela assiste. Olha aqui, Sayonara, tua Bíblia, ó, minha parceira. Eu tenho vários outros, mas é essa que eu gosto de acompanhar aqui, e essa que eu levo para a igreja. Daí tem as de estudo, mas essa aqui é a minha Bíblia, querida. Já está toda, ó, coitada, toda riscada, toda amassada. Cuido dela, cuido das páginas, mas ela está na luta. Efésios 1,
Efésios 1 fala o quê? Fala que a gente foi escolhido, foi predestinado, foi selado. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Fomos predestinados a sermos filhos de Deus, Efésios 1:5. E fomos selados com o Espírito Santo da promessa, garantia. E essa é a nossa garantia da nossa herança, Efésios 1:13 e 14. Aqui a gente entende que a nossa identidade não vem daquilo que a gente faz, mas do que Deus fez por nós. E isso está em Efésios 2. Antes, aqui, Efésios 2, ele mostra como que éramos antes, né? Antes de conhecermos Cristo, antes de a gente assumir essa identidade de filhos. Então, antes nós éramos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Efésios 2:1, ele vai te dizendo onde você estava e aonde que ele te colocou. Mas Deus, rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele fala: fomos salvos pela graça por meio da fé e não por obras. E aqui está falando da nossa salvação. A gente foi salvo por meio da graça, né? Pela nossa fé. Hoje eu vou falar disso na escola bíblica para as crianças. Pela fé, não por obras. Agora somos feituras de Deus, criado para boas obras. Olha só. Agora que a gente é feitura de Deus, a gente é filho, né? Escolhido, predestinado. Fomos criados para boas obras. Então, aqui está dizendo e está nos falando, em Efésios 2:10, que a gente precisa fazer, ser servo, servo de servir, né? Servo de estar sempre buscando ajudar alguém dentro daquilo que você está aprendendo e daquilo que você está sentindo. Então, agora somos feituras de Deus, criados para boas obras. Então, não tem como ser um cristão que não serve. Um cristão, eu sou cristão, mas eu não sirvo nada a ninguém, né? Eu não transbordo, ele não é um cristão, porque isso é uma frutificação daquilo que tem dentro da gente. Plantamos uma árvore dentro de nós, que é o Espírito Santo, não tem como conter a árvore, a menos que o jarro seja muito pequeno, né? A gente planta aqui, né, num vaso e aí ela se contém em tamanho, porque não se deixa, né? E aí nós precisamos sair desse vaso e ir para um vaso maior. Mas aqui a gente está dizendo que não tem como conter o fruto, não tem como conter uma árvore. Se a gente planta no chão uma árvore, tu não consegue conter ela. Ela todo dia cresce, todo dia ela vai. E assim é o Espírito Santo dentro da gente. Então a gente precisa fazer boas obras, né? Boas obras que ele preparou para nós, Efésios 2:10. Nossa vida não se baseia, né? Então, nossa vida não se baseia no mérito próprio, mas na graça que nos transforma. A graça, né? A graça é o quê, Janice? É o favor imerecido de Deus. Pela graça, nós fomos salvos dos nossos pecados, estávamos no mundo, agora a gente é um filho de Deus. E como filho de Deus, a nossa vida vai se transformando e a gente precisa mostrar e ser testemunho de que há essa mudança. Se a gente não vê a mudança na pessoa, é porque ela não tem aquela árvore plantada dentro de si, que vai todo dia crescer, que vai crescer em amor, crescer né, nos frutos, os frutos do Espírito. A gente vai até falar nisso depois. E aí, Efésios 3, o que fala, Janice? Efésios 3, ele está falando em Efésios 3 da vocação. Efésios 3, o ministério que estava oculto, o mistério, aí começa primeiro, o mistério que estava oculto, o grande mistério de Deus. Olha só, que estava oculto foi agora aberto, foi revelado. Deus queria formar, né, pegar os judeus que tinham lá a promessa de Moisés lá, né, tínhamos lá, os judeus viviam sob a aliança de Abraão lá na promessa de Deus com o povo escolhido, e Deus queria tirar essas bênçãos desse povo, não tirar, que essa bênção que era alcançada lá nos judeus também fosse alcançada pelos gentios. A gente que não é judeu, a gente é gentil. Então Deus, aqui foi revelado o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? É que todos aqueles que crescem na cruz, né, em Jesus morto, ressuscitado, que está, né, Jesus e o Espírito Santo, e toda aquela história maravilhosa da nossa redenção, todos aqueles que fossem crer nisso, era a igreja. Então nós estávamos aqui antes morto, né, nos nossos delitos, nós fomos encontrados e pela graça de Deus a gente se tornou um novo homem, uma nova mulher, e agora no 3 está dizendo que o mistério foi revelado. Agora judeus e gentios não são só um povo, é a igreja, a igreja como pessoas juntas, né? Não como instituição e
e prédio. Jesus não veio colocar placa numa igreja, num prédio. Jesus veio nos mostrar o que devemos fazer para termos como sermos cristãos. Ele veio, ele se submeteu a todo mais, Deus veio como seu filho, se submeteu aos cuidados de uma mulher, desde pequenininho teve que ser ajudado a andar, passou por todos os ciclos de um ser humano para mostrar como devemos ser como cristãos. A gente é cristão, a gente é um pequeno Cristo, então a gente precisa andar conforme Cristo andou. Então ele veio mostrar isso. E agora foi revelado, então no 3 a gente viu que foi revelado o mistério de Deus, que era judeus e gentios um só povo em Cristo, e transformando, a nossa igreja hoje, as pessoas todas juntas, devemos nos fortalecer no homem interior pelo Espírito, somos chamados a viver na plenitude de Deus, Efésios 3:19, Aqui a gente aprende que Deus nos chama para algo muito maior do que apenas uma religião. Ele nos chama para viver sua presença em plenitude, E aqui no 4 e 5, a gente vê no 4, ele começa a falar sobre a unidade, vivermos juntos, como igreja agora, como pessoas que estão lendo e aprendendo e vivendo e cultuando esse Deus e dizendo que nós precisamos fazer isso com toda humildade, mansidão, com toda longanimidade, que é a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse versículo tem ficado muito na minha cabeça, porque não é fácil, a gente viver em comunidade, precisamos ajustar isso, e tem que ser com humildade e mansidão mesmo, paciência, senão a gente não consegue, E agora Paulo nos ensina a viver com essa vida, uma nova vida na prática. E aí no versículo 4, no capítulo 4, começa a parte mais prática, dizendo que como devemos fazer, são receitas de bolo. Então a gente deve andar digno da vocação. A gente vê 4:1, despojando-nos do velho homem e revestindo-nos do novo. E o que é tirar o velho homem? O novo homem, ele não mente, o novo homem, ele não prejudica as pessoas com as suas ações, ele não furta, ele abençoa as pessoas com a sua boca, ele vigia o tempo todo, ele ora, ele se conecta. Então esse é o novo homem, e ele vai ensinando isso, passo a passo de como sermos esse. E fala também aqui em 4:30, ele fala não entristecendo o Espírito Santo. Ontem estamos falando com a Sofia, ela diz assim: mãe, às vezes parece que eu estou desligada de Cristo. Eu disse: filha, talvez você esteja entristecendo o Espírito Santo por alguma coisa. E aí a gente pode entristecer o Espírito Santo. E a gente entendeu que o Espírito Santo, ele não é uma energia, não é um gás, não é, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Então, quando fala é a terceira pessoa, ele é uma pessoa. Então, a gente deve agir para agradar essa pessoa que mora conosco hoje. Então, antes de nós termos essa graça imerecida de Deus, a nossa salvação, nós vivíamos sozinhos dentro desse corpo. Agora a gente divide com mais um, que é o Espírito Santo de Deus. Então a gente não deve entristecer. E como é que entristece o Espírito Santo, Janice? É quando você fala coisas que não agrada, Diz assim: aquele que furtava, não furte mais, Nem deis aqui, irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo suas próprias mãos o que é bom, E não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, essas coisas que não agradam o Espírito Santo, essas coisas a gente tem que deixar lá na velha roupa, Agora nós somos um novo homem. Nós temos que vestir roupas novas, então não devemos entristecer esse que mora conosco, o Espírito Santo. E devemos sempre imitar a Deus, E andar em amor, que está falando em Efésios 5, do 1 ao 2. E agora, daí a gente começa a falar, como que é isso, Janice? Então, como que a gente vai começar a fazer essas coisas? E a gente começou a falar lá no 5:18, na plenitude do Espírito Santo e na submissão. Então, no 5:18, a gente falou ali:
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí que Paulo trouxe um exemplo do vinho, da embriaguez, que é algo que é fácil de nós entendermos, né? Se a gente nunca passou por uma situação de estar embriagado por algo, né, uma bebida, a gente já viu alguém. E a gente viu que as pessoas que se embriagam, elas perdem o controle. Então era algo para fazer com que trouxesse à luz como que devemos ser. Então que a gente não se embriague, né, com o vinho ou com uma bebida forte, mas que a gente se enche do Espírito Santo para deixar que ele tome o controle. Então esse contraste que Paulo faz aqui, de dizer não ao vinho, mas sim ao Espírito Santo, é para que a gente possa trazer à luz como devemos fazer, deixar o vinho, né, toma controle, né, da pessoa e acaba destruindo quanto, né, a gente já viu que o álcool destrói, ou a bebida, ou qualquer outra bebida forte, ou drogas ilícitas, ou lícitas, qualquer coisa, acabam com uma família. Então ele está dizendo, porque toma o controle das coisas, né, então que a gente se encha do Espírito Santo, que também toma o controle. E aí o fruto é diferente. Então nós vamos agora entender que a gente precisa se encher do Espírito Santo para que a gente possa agradar aquele que mora com a gente. E esse é o ponto central de tudo isso que a gente está lendo. Só se enchendo do Espírito Santo que a gente consegue viver da forma com que Paulo fala. E aí ele fala, isso é ser pleno no Espírito Santo. Quer dizer, ser pleno quer dizer, eu não vou deixar o Espírito Santo, agora eu vou para a igreja, eu vou orar e vou ter o Espírito Santo comigo, e lá na igreja eu volto para casa, eu começo a ouvir músicas do mundo, começo a me posicionar como pessoa que não agrada o coração de Deus. Aí então, ser plena quer dizer, em todas as áreas da tua vida você faça como se tivesse toda hora uma pessoa te olhando, e o Espírito Santo está te olhando o tempo todo, lá onde você está, independente, se está na tua intimidade, no quarto do casal, né, no banheiro, aonde você estiver, no oculto escondido, lá vai ter alguém te olhando, que é o Espírito Santo. Então que nós vivemos, a gente tem que viver nessa plenitude. Plenitude é estar pleno, é dizer, Senhor, agora toma o controle e vamos fazendo, mas aí eu tenho que fazer a minha parte é o quê? Fazer as coisas que agradam. E aí nós vimos então que tem, né, que tem algumas coisas, né? Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Aqui está falando, estar cheio do Espírito Santo não é apenas sentir emoções na igreja, significa ser governado pelo Espírito em todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos familiares, sociais e profissionais. E qual é o primeiro fruto da plenitude? O primeiro fruto é sujeitai-vos. Olha só, sujeitai-vos uns aos outros em temor de Cristo, no temor de Cristo. O temor é extremo respeito, né? Então que a gente se sujeite um ao outro para respeitar a ordem de Deus. É isso que está falando. Está falando de uma submissão que existe, e aí é uma ordenança. A gente tem que se submeter a uma ordem que Deus criou para que a gente possa viver a plenitude de tudo, porque precisamos viver de forma organizada. Então a submissão mútua é a marca de quem vive com o Espírito, né? Deus fez tudo de forma organizada, né? A gente vê lá em Gênesis, no início, né? No primeiro dia ele criou a luz, no segundo dia ele separou, né? Ele criou o firmamento, que são os céus, separou as águas. Jura que tem um bicho no meu óculos. No terceiro dia, né, ele separou as águas. No quarto dia, ele fez a lua, as estrelas. Então ele criou uma ordem para mostrar que tudo precisa de uma ordem. Não tem como a gente viver uma vida justa e organizada se nós não tivermos uma ordem. Então criou-se uma ordem também de estarmos vivendo em equilíbrio dentro da sociedade. Então, ele criou uma ordem dizendo que as esposas devem ser submissas ao seu marido como a igreja é a Cristo, lá em Efésios 5, 22 a 24. E os maridos devem amar suas esposas como também Cristo amou a igreja. Ele criou uma ordem das coisas. Os filhos devem obedecer aos pais porque é justo. Os pais devem criar os filhos com amor e disciplina, sem provocá-los à ira. Também está escrito. Uma receitinha de bolo dizendo qual é o lugar de cada coisa. Se as pessoas lessem, entendessem isso aqui, eu entendo que a sociedade viveria de uma forma quase que plena. Se a gente entender, por isso que ele fala, para eu ter entendimento e viver desse jeito, eu preciso entender que a submissão
é pelo temor de Cristo. Se ele escreveu, se Cristo escreveu os 10 mandamentos, por que é tão fácil entendermos os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos: não matar, né, não furtar, né, não cobiçar a mulher, não adulterarás. E aí temos lá os 10 mandamentos: honrar pai e mãe. Isso para nós é claro. E por que a gente também não entende que é claro essa outra regra? Isso é viver na plenitude do Espírito Santo. A gente entender que tudo o que está aqui na Bíblia, não tem como eu pegar só um pedacinho. Eu já vivi com pessoas que entendiam que era só um pedacinho. Era só um pedacinho que interessava, ele vivia só nesse pedacinho. E não é isso. Ou nós somos cheios do Espírito, né, e vivendo a partir de uma regra que ela é inteira, ou a gente não é. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo é o primeiro fruto. Eu preciso derrubar, né, o meu orgulho, a minha vaidade, dizer: Senhor, eu quero me sujeitar, só me ensina. Às vezes o meu corpo não quer, e aí fala: Pai, a minha carne está viciada nesse tipo de comportamento, me ajuda, porque eu quero seguir aquilo que o Senhor está falando. Então, isso é ser humilde. A gente dizer que não consegue sozinho é ser humilde. Então, se Deus criou lá em Gênesis, né, o dia primeiro, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, em ordem, também fez os 10 mandamentos para que a gente possa seguir, ele também fez aqui um ajuste de sociedade para que a gente viva de forma adequada. Então, as esposas devem ser submissas ao marido, mas poderia ser os maridos ser submissos às esposas, não poderia ser, se ele quisesse ter feito dessa forma. Mas a esposa, ela é aquela que é mais forte, aquela que é mais dura, aquele que vai ser o esteio? Não, ela é a mais fraca, né? Fraca inclusive em força, é aquela que deve ser cuidada, deve ser amada, deve ser protegida. Então Deus disse: o homem é a cabeça da casa, porque ele é o mais forte, porque eu decidi assim, e pronto. E Deus decidiu assim. Então a mulher deve ser submissa, também sob a mesma missão do marido, mas submissa ao homem, porque é um mandamento de Deus, e eu preciso agradar ao meu Deus. E agora ficou fácil para eu entender isso aqui, porque é uma ordem, porque eu quero ser cuidada, porque eu quero ser amada, porque diz: os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Não tem como a mulher não ser submissa ao seu marido se ele entender a função dele na casa. E tem várias outras funções. Aqui a gente está falando só o topo da cadeia aqui. Os filhos devem obedecer aos pais porque é certo e porque é justo. Então ele diz lá por quê. Está dizendo aqui, Efésios 6, de 1 a 3. Os pais devem criar os filhos com amor e disciplina, mas não provocar-lhes a ira. Temos que ter cuidado para não sermos esse pai que vai provocar a ira deles. Os empregados devem servir seus senhores, né, como ao Senhor. E também os patrões devem tratar seus empregados com justiça, sabendo que Deus é o Senhor de todos. E Deus criou a relação completa, primeiro do clã familiar, depois da parte de trabalho, e aí nós começamos a sociedade. Isso aqui tudo replicado, se a gente for desse jeito aqui, o resto tudo vai funcionar. Se eu sou uma mulher que eu entendo o meu lugar, se eu honro meu marido, eu vou, né, ser a parte fundamental dessa estrutura. O homem também vai ser, e os filhos vão ser também, e aí a gente gera uma sociedade organizada, uma nação sábia. Olha só, gente, isso aqui é a raiz de tudo. Não tem como dar errado, é uma receita de bolo. Para mim ficou tão claro hoje que, olha, para mim é fácil. O dia que eu encontrar uma pessoa interessante, eu vou dizer: olha só, primeiro você tem que ler, veja lá meu vídeo que está lá e vê se tu consegue agir daquela forma. Se para ti é claro como é para mim, ok. Ficou fácil agora, criou uma receita de bolo na minha cabeça, né? Janice, mas nós temos que ser mecânicos assim? Não é ser mecânicos, né? Tem uma ordenança de Deus. Ou eu entendo que eu vou me submeter a ela e vou estar dentro disso que Deus explicou, e aí eu estou vivendo na plenitude. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é ser pleno. Eu só aceito hoje na plenitude, porque eu estou vivendo na plenitude. Eu estou ensinando a minha filha a viver na plenitude de Deus. O que é viver na plenitude? Em todas as áreas, todas as áreas. Nós temos que viver Deus e a receita dele em todas as áreas. E aí não é difícil é viver nesse mundo que nem, né, que a maioria das pessoas não vivem assim. Mas eu creio que nós vamos começar a falar sobre isso, e pelo menos o nosso clã mais íntimo vai viver dessa forma, né, ser submisso a isso tudo que Deus está falando. E o que a gente aprendeu até aqui, então? Só para que a gente entenda, né, que nós fomos chamados
porque nós fomos escolhidos para viver, né, e selados para viver uma vida nova, uma vida boa. Nós fomos salvos pela graça e não pelas obras, né, porque a gente nem fez. Na verdade, primeiro a gente é salvo e depois a gente faz as boas obras porque a gente é salvo. Devemos andar de forma digna, revestido do novo homem. A plenitude do Espírito se manifesta na nossa submissão, no nosso viver diário. Então, a plenitude do Espírito Santo se manifesta na nossa submissão. Quando eu deixo de ser arrogante e a Janice está no controle, agora a Janice não está mais no controle, quem que vai agir agora é o Espírito Santo. Tudo aquilo que eu vou fazer é fruto daquela escolha, não apenas de uma só, mas de dois. O Espírito Santo, ele conhece, eu falo, esse é o desejo do meu coração, e agora eu deixo as coisas fluírem, porque eu estou submissa a isso. É mágico isso, quando a gente entende. Então, nós devemos andar dessa forma, né? Sempre submisso ao nosso novo forma de viver diário. Viver em submissão é um reflexo de obediência. Eu quero ser obediente a Deus. Fale aí, Senhor, eu quero ser obediente, me ensina naquilo que eu ainda não sei. Efésios 5:21 nos lembra, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, de Cristo, né? Então, agora que a gente falou isso, a gente entendeu o que a gente está falando, nós vamos falar exatamente da nossa leitura, para a gente encerrar esse bloco, e depois a gente vai falar sobre as armas, né? As armas. Meu Deus, como eu quero falar sobre isso, sobre as armaduras de Deus, né? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre Efésios 6:9. Vamos abrir essa leitura, que todos os dias a gente traz a profundidade sobre as coisas. Então, 6:9 diz, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, para com os seus subordinados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor Deus é tanto deles, Deus das pessoas que estão, né, dos empregados, como vós, como dos patrões. E ele está no céu e que com ele não há acepção de pessoas. Vamos entender um pouquinho também a parte, né, histórica que eu gosto de trazer, porque a gente está aqui aprendendo no todo. Então, no tempo de Paulo, né, nos tempos de Paulo, a escravidão era uma prática comum no Império Romano. É diferente de uma escravidão da área do tempo moderno, né, dessa escravidão que a gente viu lá agora, que a gente tem na nossa cabeça lá dos escravos trabalhando aqui no Brasil. Diferente desses escravos, nos tempos de Paulo, os escravos, alguns eram altamente qualificados. Tinha escravos que eram médicos, professores, artesãos, administradores. Então tinha escravos. Então não é como aquela escravidão que a gente viu aqui, né, dos açoites, das pessoas, né, de pele negra, que eram os escravos. Era diferente. Lá os escravos, né, às vezes eram trocados, às vezes os pais davam seus filhos como pagamentos e os filhos se tornavam escravos, né? Então era uma forma diferente, né? Era outro tipo de escravidão. E alguns conquistavam a liberdade, né? E se tornavam cidadãos romanos e ainda, às vezes, até ocupavam algumas posições de prestígio na sociedade. Então, por que está falando nisso? Só para que a gente entenda que o sistema romano de escravidão era mais amplo e era mais diversificado do que aquele modelo que a gente tem na nossa cabeça aqui da escravizaura, né, da Lei Áurea. A gente é diferente, só para que a gente entenda. E aí, naquele tempo, o que Paulo queria dizer? Ele não estava pregando, né, promovendo nem a escravidão e nem a abolição da escravidão. Ele falava que independente da classe social, de onde eu estivesse, eu teria que entender que eu deveria viver, né? E a minha atitude deveria ser baseada nas coisas de Deus para glorificar a Deus. Então era isso que Paulo estava falando. Então Paulo ensinou que o foco dele, né, não era... ele não ordenava a abolição imediata da escravidão, porque a preocupação principal da Bíblia não era a revolução social, mas a transformação do coração. O cristianismo até plantou as sementes que levaram à abolição da escravidão no mundo ocidental. Mas o foco de Paulo, do ensino de Paulo, não era mudar a posição social das pessoas, mas ensiná-las a viver para Deus dentro da sua realidade. Então ele queria mudar quem somos dentro da gente, independente daquela situação que estamos. Então ele não estava ali buscando, né, que fossem, vamos mexer na ordem social. Ele estava querendo mexer com a cabeça, mente e coração das pessoas. No 1 Coríntios 7:21 diz:
foi chamado sendo escravo, quer dizer, Deus te chamou sendo escravo, escravo mesmo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes, torne-se livre. Então, quer dizer, você tem a possibilidade de se tornar-se livre, aproveite a oportunidade, está escrito na palavra. Mas ele não ia de encontro, né? Ele não batia com relação à situação que estava, ele não era ativista das relações, mas o cristianismo foi fundamental para a abolição da escravatura, né? Foi fundamental. Se a gente estudasse mais sobre isso, eu dei uma olhada e aconteceu isso. Foi a partir da reforma protestante, foi a partir desse movimento dos protestantes, que eram aqueles que estavam dizendo que queriam seguir a lei original, os pergaminhos originais, aquilo que foi escrito originalmente, e não aquilo que estava o governo impondo, né? Que o governo se juntou o governo se juntou com o alto clero lá da igreja e se tornaram fortes por conta disso. Aí houve um movimento protestante. Isso daí criou a Igreja Católica, que juntou igreja com dinheiro, Estado, e criou a Igreja Católica, forte, poderosa, como até hoje é. E aí houve um movimento protestante que fez assim, ó, eu não quero estar dentro desse, eu quero seguir apenas a palavra de Deus. Eu não quero apenas o que está escrito aqui, eu não quero seguir a outras coisas que foram, isso é outro assunto, mas para a gente entender. Mas o que houve? Esse movimento protestante ajudou também na abolição da escravatura em todos os tempos aqui, em tudo que houve com relação a isso, o movimento protestante ajudou. E como que esse ensino pode nos ajudar hoje? Agora vamos trazer isso ao nosso tempo, né? Hoje a gente não tem mais o sistema de escravidão, né? Mas os princípios desse tempo, do texto se aplica diretamente ao nosso trabalho. Quer dizer que os empregados devem trabalhar com integridade, com respeito, como se servisse ao Senhor. A gente viu isso ontem. E os patrões devem tratar seus funcionários com justiça, sabendo que Deus é o Senhor de todos. Deus não faz acepção de pessoas. Está lá no final do Efésios 6:9. E não há acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Então a fé não deve ser separada no ambiente de trabalho. Deus nos chama para sermos luz no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade. Como que eu vou fazer isso, Janice? Eu tenho lá um chefe que, meu Deus, me persegue, ele está sempre comigo no foco, né? Nós temos que ser pleno no Espírito Santo. Ore para Deus, peça para que Deus traga clareza e veja se você está fazendo todas as coisas que tu precisa de verdade fazer, se está sendo um bom funcionário, né? E como que nós devemos trabalhar para a glória de Deus? Então os empregados, eles devem servir como para Cristo. Os servos, né, que está falando Efésios 6:5, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como para Cristo. Então, como é que na prática é isso? Então, eu tenho que trabalhar com integridade e dedicação, sem enganar ou apenas fazer de conta que eu estava trabalhando. Não ser aquele que quando enxerga o patrão, aí vai fazer as coisas, enxergar o patrão como uma autoridade dada por Deus, respeitando. Então a gente deve respeitar o patrão, né? Porque é uma autoridade, é de verdade uma autoridade, né? Na nossa vida, na nossa ordenança aqui, na ordenança que temos em sociedade, ele é a nossa autoridade. Evitar a mentalidade de trabalhar só quando o chefe está olhando, Efésios 6:6 fala, nos adverte disso. Servir sempre com alegria, sabendo que a verdadeira recompensa vem de Deus. Temos que fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. Provérbios 10:4 nos lembra: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E os patrões, como é que aqui a gente viu os funcionários, como é que deve fazer isso, né? Servindo como se fosse servir para Deus. E o patrão deve liderar com justiça. E vós, senhores, que a gente já leu, de igual modo, procedei para com eles, para com os seus empregados, deixando de fazer ameaça. Então, como é que na prática isso funciona? Tratar os empregados com dignidade, respeito, sem arrogância, sem o abuso de poder. A gente vê que tem muito isso, né? Deixar as ameaças e não governar pelo medo, pela manipulação ou pela injustiça, né? Lembrar que Deus é o verdadeiro Senhor e todos prestaremos conta com eles. Deus não vai fazer acepção de pessoas, a gente viu isso. E deve ser justos nas decisões, pagamentos e na forma de tratar os funcionários. Olha só, ser justo nas decisões, nos
pagamentos e na forma de tratar os funcionários. Provérbios 22, 16 diz: o que oprime o pobre para enriquecer a si mesmo ou dá ao rico, certamente empobrecerá. A conta sempre vem. Deus sempre está vendo, né? Porque Deus é onipotente. Antes de você fazer, Deus já sabe, né? Então, ele tudo vê. Então, nós temos que entender que a conta vai vir, né? A liderança cristã não se impõe pelo medo. Aqui, qualquer liderança da igreja, liderança no trabalho, então ela não deve se impor pelo medo, mas pelo exemplo e pelo respeito. Olha que coisa mais linda, as pessoas, os liderados, te seguirem porque te respeitam, porque estão inspirados no teu resultado. Então, é isso que devemos ser como patrões, né? E qual é o papel, né, do cristão e na igreja? Como é que devemos fazer também, né? A Bíblia não incentiva a revolução social, mas planta os fundamentos para um mundo mais justo, onde patrões e empregados vivem em obediência a Deus. Então, o cristão, ele deve ser aquele que deve sempre frutificar de tal forma que mostre, né, que a gente não está aqui incentivando, sendo ativista de nada. A gente só deve mostrar que a gente vive em obediência e o resultado sempre é bom. O rico e o pobre precisam do evangelho igualmente. O patrão e o empregado são igualmente responsáveis diante de Deus. A igreja deve pregar arrependimento e não apenas buscar as mudanças sociais e superficiais. A igreja deve pregar o arrependimento, que a gente se arrependa das coisas que a gente não está fazendo de forma correta. Mas é isso é sobre isso aqui, é algo muito profundo, né? A gente vê as igrejas têm que pregar sobre o arrependimento, mas como assim, né? Precisamos entender, trazer à luz faz com que, se eu consiga ver, entender que aquilo que eu faço está errado, é fácil de eu me arrepender. Se eu consigo ver que o papel da mulher é esse que eu acabei de ler há pouco tempo aqui para vocês, é fácil de fazer esse papel, porque eu quero agradar a Deus, e aí se torna fácil. Fácil é quando você tem a luz. Então, eu devo pregar o arrependimento, mas só não ficar falando do arrepender. Não, mostra para o povo o que eles estão fazendo de errado. Às vezes as coisas mais básicas a gente não consegue. Eu fiquei sabendo de tanta coisa lendo Efésios, então mudando na minha vida. Então a gente precisa trazer a luz e essas coisas básicas do homem, da mulher, da família, do respeito, de como sermos cristãos o tempo todo, como ser um bom cristão na fila do supermercado, né? Então a gente tem que entender isso, e aí é fácil de me arrepender se eu conheço aquilo e de verdade eu sei que aquilo não está certo. Romanos 3:23 nos lembra: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Podemos mudar o sistema, mas sem mudança no coração, a injustiça sempre retornará. Olha que coisa mais linda, podemos mudar o sistema. Olha que forte, a gente pode mudar o sistema, mas sem a mudança no coração, na raiz. O que nós começamos a ler, né, Efésios? A gente começou por nós. Nós temos que fazer a mudança, daí nós começamos a entender nossa casa, depois a gente foi para os filhos e foi para a sociedade. Não tem como a gente não fazer uma mudança para fora e a gente continuar sendo aquele que mente, que engana, que fala coisas que não edificam a vida. Então nós temos que fazer isso, né? Então nós precisamos servir a Deus o tempo todo. No trabalho não é apenas um meio de ganhar dinheiro, mas uma maneira de glorificar Deus. No trabalho, no emprego, na escola, né? A gente deve sempre resplandecer aquilo, né? O Deus que está dentro de mim, a bondade que está dentro de mim, ela precisa transpor o meu corpo, ela precisa sair de dentro de mim. Então, eu sou crente, mas eu não vejo nada frutificar e nada sair. Então não é crente, você é um teólogo, você está estudando a palavra de Deus, mas você não vive. Nós precisamos que essa palavra seja viva. Se você ainda tem dificuldade, ok, mas contanto que você entenda que você precisa viver ela, você tem que dizer: Pai, eu não sei como fazer, eu até conheço a tua palavra, mas eu não consigo viver, me ajuda, Senhor. Isso é ser humilde perante a Deus, é se humilhar na presença de Deus, né? É ser isso, é: Senhor, me ajuda, eu sou seu filho, então me ajuda, eu não estou conseguindo, pede ajuda e vocês vão ver como é rápido, e não é daqui um mês, é no mesmo dia, é a coisa mais linda, né? A nossa vida espiritual, amados, e a nossa vida profissional, elas não são separadas. Deus governa sobre todas as áreas, então a gente tem que decidir. Por isso que a gente fala viver na plenitude do Espírito, é dizer que todas as áreas eu vou estar fazendo e sendo o reflexo desse Deus que mora dentro de mim.
Efésios 6, 7 diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como os homens. Se a gente não tirar isso aqui da nossa cabeça, ó, que a gente sempre vai servir de boa vontade. Falei para a Sofia isso ontem. Servindo de boa vontade, como ao Senhor. Se a gente pensar que tudo que a gente vai fazer não é para o pastor, não é para as pessoas que estão lá na igreja, não é para o meu chefe, não é para minha filha Sofia, mas é ao Senhor, não é para o meu marido, né? Não é para a esposa, não é para minha mãe, não é para o meu pai, não, é ao Senhor. Se eu entender que eu estou fazendo desse jeito porque é ao Senhor, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Amém? Fechamos o nosso bloco. Efésios é maravilhoso. Talvez saia até um livro, porque eu tenho tanta coisa escrita, né? Podemos escrever uns livros aí, umas apostilas, qualquer coisa, né? Efésios é maravilhoso. E sim, Flávio, eu acho que Efésios é o meu livro preferido. Provérbios, ele é um livro de sabedoria profunda, mas ele não tem a alma que tem Efésios. Efésios tem uma alma. Efésios sai o Espírito Santo, ele sai desse livro, ele te toma conta, sabe? É a coisa mais linda estudar Efésios. Eu fiquei apaixonada por esse processo. Flávia, você tem muito nisso, porque você me instigou a fazer mais profundo, porque eu sei que você é profunda, e eu disse, eu não vou apenas ler esse trem aqui, eu vou estudar de verdade, porque eu quero fazer o meu melhor. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar diferente hoje. Eu até escrevi, eu precisava escrever porque eu queria fazer uma coisa diferente. Então vamos lá. Oh, Pai querido, obrigada, Senhor. Colocamos diante de Ti agora a nossa vida profissional e todas as áreas, todas as relações de trabalhos que construímos. Pedimos que possa nos guiar com justiça, sabedoria e temor a Ti em tudo o que fizemos. Oramos pelos empresários também que estão aqui escutando, que vão escutar essa palavra, Senhor. Pelos empresários, pelos comerciantes, pelos gerentes, pelos supervisores, pelos líderes de todos aqueles, por todos aqueles que exercem qualquer tipo de autoridade no ambiente de trabalho. Que eles sejam justos, íntegros e cuide das pessoas, sob a sua liderança, sobre a liderança do Espírito Santo de Deus, com respeito e compaixão. Oramos também pelos trabalhadores, por todos nós que somos aqueles que buscamos nosso dinheiro em algum lugar, para que a gente exerça as nossas funções como trabalhador com dedicação e com honestidade, sabendo que acima de tudo trabalhamos para Ti, Pai querido, Pai amado, e não apenas para os homens. Que possamos ter luz e exemplo, promovendo um ambiente de paz, respeito e excelência, demonstrando a plenitude do Espírito em cada atitude, em cada decisão. Confiamos em Ti, Senhor, pois sabemos que o verdadeiro Senhor de todas as coisas está nos céus e governa sobre tudo. Oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Segurem-se então para a armadura de Deus que é amanhã. Coisa linda, hein? Coisa linda. Eu terminei um pouquinho mais cedo porque era só um versículo, mas eu queria trazer, né? Não queria misturar. E ontem foi bastante coisa também que eu queria trazer, porque a gente vê. Eu fui por um tempo, né? Sou funcionária pública já por quase 27 anos. Eu fui funcionária de outros setores, mas por esse período, por grande período, eu fui empresária, né? Eu fui empresária, eu fui comerciante. Então eu precisava falar das minhas aflições que eu via, né? A gente paga para o funcionário e ele não faz na sua excelência, porque ele acha que ele está ali fazendo um favor, ele não está. Então nós, como funcionários, precisamos ser aquele que vai fazer como se fosse fazer para Deus. E aí fica mais fácil, né? E nós, como comerciantes, como empresários, como gerentes, também precisamos cuidar dessas pessoas, né? Cuidar delas como Deus, né? Como se para ajustar para aquilo que a gente escolheu. A nossa autoridade deve ser uma autoridade em amor, né? Em justiça. Então, como eu já tive nos dois lados e vi como é difícil tanto um lado como o outro, eu disse, eu vou me ater um pouquinho mais, porque às vezes as pessoas falam, né? Falam mal do seu patrão, falam mal da sua atividade, mas você escolheu estar trabalhando ali.
E se você ali não consegue ser luz, ali é muito difícil tu continuar, verifica, talvez troca de emprego, ninguém está plantado, né? Ninguém é uma árvore. Até a árvore, se a gente troca, ela continua de lugar, ela muda de um lugar para outro, ela continua a crescer em outro lugar. Talvez, peça para Deus, mas primeiro faça uma verificação se você está cumprindo as tuas funções de forma correta. Às vezes a gente está querendo que o nosso patrão nos enxergue de outra forma, mas a gente não é um bom funcionário. Então a gente precisa entender, se autoavalie. Tudo aqui está no primeiro quem sou eu, com humildade de coração para você e para o Espírito Santo de Deus. Quem sou eu, o que eu faço e quem sou eu, né? Como que é o meu resultado. E se qualifique, vá buscar outros cursos, fale melhor, se posicione melhor, seja uma pessoa que excede o teu cargo. Ah, mas eu estou aqui estou aqui trabalhando no comércio. Faça mais, receba bem as pessoas, traga amor, seja você aquele que vai exceder sempre demais. Porque isso vai te levar a um novo estágio, tu vai mudar o teu trabalho, tu vai mudar o teu resultado, as pessoas vão te amar mais e daqui a pouco você consegue uma outra vaga em outro lugar, né? Ou nesse mesmo lugar você acaba conseguindo outros patamares dentro do teu lugar porque você é a mais. Então não seja mediano, não se contente fazendo só a média, não ande na manada, não seja aquele que vai estar sempre na manada, sempre vá além, vá ser a mais. A mais não quer dizer eu vou me gloriar, eu vou aqui ser mais boçal. Não, faça mais, entregue mais, faça mais, sempre mais. Eu vou contar uma história rápida para nós terminarmos, que veio na minha cabeça. A diferença de um bom funcionário e de um mau funcionário. Às vezes precisamos de ter os exemplos, e aqui eu gosto de trazer esses exemplos até meio infantil mesmo, para que a gente possa entender. 2 funcionários, um funcionário antigo de uma empresa e um novo. Vagou o cargo de gerente. E aí o chefe pegou o novo funcionário, que estava há 3 meses, e colocou como gerente. E o antigo funcionário, que estava há 10 anos nessa empresa, ficou indignado. Disse, como que eu estou aqui há 10 anos e o senhor não me coloca como gerente? E esse menino que chegou faz 3 meses que está aqui trabalhando na empresa, agora é meu gerente, como que é isso? O chefe, com sabedoria, disse assim, escuta, eu já te explico isso, mas primeiro vá lá ver lá embaixo. Lá fora tem um caminhão, se o caminhão da bebida já chegou. E aí o antigo funcionário foi lá fora, voltou e disse assim, tem um caminhão lá, mas não é da bebida. Aí o patrão disse, tá, mas do caminhão do quê? Ele foi lá fora e voltou. Olha, o caminhão tem um rótulo lá, mas eu não entendi bem do que é. E daí o patrão disse assim, olha, vai lá fora de novo e pergunta se é alguma entrega aqui para a empresa. A pessoa, né, de 10 anos voltou lá e veio, patrão, olha só, é uma entrega para a empresa. Ele perguntou se dá para entregar agora. O patrão disse, tá, mas será que precisamos de mais pessoas para buscar ou eles entregam? E ele voltou lá e pela 4ª vez ele veio com a informação. Daí ele chamou o gerente novo e disse assim, agora tu fica aqui do meu lado e só escuta o que eu vou te falar, só participa. Chamou o menino e disse assim, ô João, vá, desça lá e veja se chegou o caminhão da bebida. O João voltou, foi lá e olhou, chefe, não chegou o caminhão da bebida, mas chegou um caminhão de entrega, ele é um caminhão baú vermelho, e aí eu falei com o motorista do caminhão, e ele disse que é uma entrega aqui para a empresa, e ele precisa de 2 funcionários para ajudar que a gente faça, e perguntou se nós podemos fazer isso agora ou não. Então, aí o chefe olhou para o antigo funcionário, aquele funcionário de 10 anos, e não precisou dizer mais nada, porque ele, numa pergunta, o novo funcionário trouxe todas as respostas, e a gente precisa ser esse. Às vezes eu falo para a filha, Sofia, tal coisa, ela vai lá e volta, e vai lá e volta. Filha, não pode ser assim, nós temos que ser proativo, abra a tua visão, já olha tudo e traga pronta a informação. Nós temos que exceder a expectativa das pessoas, porque assim a gente mostra que a gente está atento a tudo, que eu não preciso fazer 4 perguntas para ter uma resposta, que eu faço uma pergunta e tenho uma resposta inteira. Assim eu vou ter, né? Vou mostrar quem de verdade eu sou como funcionário e eu reconhecer como empresário o valor de cada um. Eu não posso dar o trabalho para aquele que tem 10 anos só porque ele tem 10 anos. Eu tenho que dar para aquele que vai de verdade fazer meu negócio funcionar. A gente precisa ser justo. Não tem como a gente fazer, né? Fazer filantropia
com o nosso trabalho, a gente tem que fazer com o lucro do nosso trabalho. Então, empresários tem que ser justo nisso também. Então, as pessoas que estão na média precisam saber que eu preciso saber sair da média. E eu tinha que falar isso, porque isso ficou muito tempo engasgado aqui. Alguém vai escutar e vai entender, será que eu sou esse que vou lá e tenho que voltar 3, 4 vezes para ter uma informação? Ou será que sou aquele que eu já olho tudo, Senhor, é isso, é aquilo outro, o que o Senhor gostaria que a gente fizesse agora? Entendeu? Temos que ser proativos e não andar na média, na manada, ser mediano, sermos medíocre. Quem é mediano é medíocre. Medíocre não é uma palavra ruim, é uma qualificadora daquele que está na média. Eu não quero ser a média. Eu não quero que a minha filha ande na média, por isso que a gente tem que treinar a nossa vista, o nosso olhar, o nosso fazer, temos que fazer mais. Amém? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que o teu dia seja o melhor dia, e que você faça uma avaliação daquilo tudo que a gente está vivendo hoje, se você está resplandecendo Deus, o Espírito Santo em tudo que tu faça, e faça o teu melhor com a condição que tu tens hoje. Faça o teu melhor sendo empresário, sendo comerciante, gerente, supervisor e também sendo um trabalhador. Faça o teu melhor aonde você está hoje e resplandeça Cristo em tudo que tu fizer. Tu vai ver que vai mudar, tudo vai mudar. Eu acredito e eu já vi e eu já vivi, então eu posso te dizer que vai funcionar. Creiam e vai dar certo, amém? Que Deus abençoe vocês e amanhã voltamos então com as armaduras de Deus. Ô Senhor, que lindo vai ser amanhã, eu creio, em nome de Jesus, amém? Estamos encerrando então nosso programa aqui na nossa rádio, hoje de novo passando do tempo, meu Senhor Jesus.